O assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes completou 5 anos sem uma condenação oficial dos seus executores e sem responder à pergunta: quem mandou matar Marielle? Em 2018, o Brasil estava sob o governo golpista de Michel Temer e o Rio de Janeiro sob uma intervenção militar federal. Foi um crime político. Marielle era a voz proletária das favelas, uma expressão em defesa dos direitos da comunidade negra do Rio de Janeiro, o maior porto de escravos no passado, e também uma expressão aguda da luta das mulheres em defesa de seus direitos em várias dimensões. Depois de constatado que várias investigações foram feitas para confundir o esclarecimento do caso, o governo Lula tomou para si a responsabilidade, por meio da Polícia Federal, de impedir que esse seja mais um crime impune, já que há muita proximidade de setores ilegais que deram apoio ao governo direitista anterior nesse episódio. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande saudação a todos que nos sintonizam nesse momento. O tema de hoje vai fazer uma reflexão ativa, construtiva e militante sobre um atentado, uma tragédia que impactou o mundo inteiro. No momento em que gravamos esse programa, fazem 5 anos em que a vereadora Marielle Franco foi executada juntamente com o motorista Anderson Gomes. Um crime bárbaro até hoje, 5 anos depois, sem o devido esclarecimento, apesar dos esforços mais recentemente das autoridades. E nós temos aqui conosco uma pessoa muito especial, porque é a única sobrevivente desse atentado. Ela estava naquele carro, aqueles tiros passaram muito próximo dela, ela escapou por um triz e ela leva adiante a missão de uma vida inteira de representar as ideias, a luta, a vocação, destino, a missão de Marielle Franco. Estamos aqui conosco e dou as boas-vindas à jornalista Fernanda Chaves, que faz assessoria de imprensa para o Partido Socialismo e Liberdade. Seja muito bem-vinda, Fernanda, é uma grande alegria, apesar da dor que nos marca hoje, é uma grande honra tê-la aqui conosco. Obrigado pela presença. Boa noite, Beto. Boa noite a todos os telespectadores da Telesur. É isso, é um tema muito árduo, né? Muito duro, muito triste, mas com certeza é um prazer para mim poder estar aqui, participar desse programa, conversar com você. Obrigada pelo convite. Foi uma coisa muito rápida, muito trágica, muito macabra, inesperada, e você estava no meio daquele tiroteio todo. Quando você se deu conta, com o sangue respingando em todo o veículo, como é que você reagiu? Beto, eu estava no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma cidade, é um estado violento, né? Você tem relatos de violência na cidade todos os dias, assim. É inacreditável, mas existe um aplicativo de celular no Rio que você consulta ele para saber onde tem tiroteio. É um aplicativo que você olha para saber onde tem tiroteio na cidade. Então, assim, eu estava no centro da cidade, passando por um lugar que, uns 15 dias antes, havia tido um conflito ali entre policiais e traficantes, eu acho, naquela região. Então, na hora que aconteceu, foi tudo muito rápido. Então, a única coisa que me ocorreu em mente
foi que eu estaria atravessando um conflito armado, sabe? Atravessando um tiroteio no centro da cidade, que não é incomum, né? Tanto não é incomum que eu reagi muito certa disso, de que eu estava atravessando um tiroteio, que eu estava passando no meio de um fogo cruzado, que eu reagi da forma como se orienta, assim, sabe? Vira e mexe tem uma matéria sobre isso no Rio de Janeiro, de TV, sobre o que fazer se você está nas ruas e se depara com um tiroteio. Então, eu não raciocinei, eu me encolhi, tentei proteger minha cabeça, foi uma única rajada de metralhadora, não houve qualquer indício de que a gente estava sendo perseguido, ou a gente não percebeu absolutamente nada, 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 nada. Eu só ouvia a metralhada, eu estava ao lado da Marielle, a Marielle era uma pessoa grande, alta, assim, então ela me cobria, o carro era pequeno, estava tudo muito escuro, então eu me abaixei, eu tentei me abaixar e me proteger, e foi somente uma rajada. Não teve uma voz, não teve um comando, não teve tiroteio, não teve uma rajada. E eu parei o carro eu estava atrás, mas eu percebi que o carro estava andando ermo, né? Estava sem direção, e eu abaixada consegui parar, puxar o freio, eu percebi que o Anderson tinha sido atingido. A Marielle não esboçou qualquer reação, não falou nada. O Anderson ainda sinalizou, fez um ai, né, dolorido, assim, baixinho. E eu parei o carro e saí, abri a porta do meu lado, atrás, e saí abaixada para me proteger no ângulo da porta, que é sempre essa orientação, né? Se você está num trânsito e se depara com um tiroteio, você deve ficar protegida pelo ângulo da porta na roda. Então, eu fui meio que automaticamente fazendo esse movimento. Só que quando eu saí do carro, eu percebi que estava tudo um silêncio, que não havia um confronto, não havia um tiroteio, não havia absolutamente nada na rua, nada. Eu fui me levantando aos poucos e percebi que eu estava muito suja de sangue, eu não tinha certeza se eu tinha sido atingida ou não, porque os estilhaços, né, dos vidros voaram em mim, então meu corpo ardia demais, eu não tinha muita noção se aquela dor que eu sentia era de vidro, se era de tiro. E eu estava muito em choque, assim, eu estava muito nervosa. E percebi que não tinha ninguém, assim, não havia um confronto, não havia um tiroteio, e eu fui levantando aos poucos e percebi umas pessoas andando, cheguei a ficar assustada, né, porque eu vi umas pessoas andando do lado da rua, e aí essas pessoas começaram a vir na minha direção, perguntar o que foi isso, parecia um tiro. Eu falei, foi tiro, né? E aí essas pessoas vieram me socorrer, me ajudar a chamar a ambulância. Meu único raciocínio naquele momento era ligar para a ambulância e chamar uma ambulância. Assim. Eu olhava para dentro do carro, estava muito escuro, eu estava muito suja de sangue, então não conseguia ver bem. Eu vi a Marielle com a cabeça baixada, o Anderson também. Eu queria acreditar que eles estavam desmaiados. E meu único pensamento ali naquele momento era chama a ambulância, e uma moça parou do meu lado e me ajudou a ligar para a ambulância, a ligar para a polícia. Uma outra pessoa que se aproximou falou que ia correr o quarteirão para ver se achava algum carro de polícia, que era sempre comum essa hora, segundo ela, ter uma patrulha. Então ela saiu em busca dessa patrulha. E foi assim, esse momento foi eu até então, assim, eu acreditava ter passado por uma zona de tiroteio no Rio de Janeiro, o que é muito comum, né? A percepção de que se tratou de um crime político, de um atentado muito bem organizado, premeditado e planejado, essa consciência ela foi vindo aos poucos, à medida
que eu saí dali, que eu fui atendida, depois eu fui para casa tentar me restabelecer, depois fui prestar depoimento direto na delegacia. E aí, à medida que as pessoas foram chegando, enfim, que a gente foi tendo noção de que aquilo era uma coisa muito maior, de que era uma coisa muito bem arquitetada, muito planejada, né? Foram assim bem difíceis essas horas assim que se seguiram do atentado. Realizar que a Marielle estava morta foi muito difícil, porque essa informação me chegou pelo policial. Quando o policial chegou no local, eu não estava ainda querendo acreditar, eu só queria dar conta de segurar aquela situação, de ficar ali do lado até que alguém chegasse e desse conta. Então, quando o policial chegou, o carro de polícia chegou, os policiais chegaram, que eu tive que lidar com essa informação, porque o policial passou um rádio, eu não me lembro se era um rádio ou um telefone que ele usou para comunicar, provavelmente a uma central, uma coisa maior, um comando, que ele estava chegando num local de BO e ele falava assim: tem duas pessoas, tem 2 mortos e uma sobrevivente. Então foi o momento em que foi mesmo antes dele me dar boa noite, assim, ele chegou fazendo esse comunicado pelo rádio a alguém. E aí foi a primeira vez que eu me deparei com a informação de que a Marielle estava morta. Fernanda, vamos fazer uma pequena pausa aqui nesse relato muito denso, muito forte, né? Certamente toda a América Latina e o mundo vai querer ouvir, porque a autenticidade de sua denúncia, do seu relato é muito, muito penoso, mas muito necessário. Já voltamos com Latitude Brasil. Até já. Latitude Brasil conversa hoje com Fernanda Chaves, jornalista, assessora da vereadora Marielle Franco, única sobrevivente daquele atentado. Seu relato é indispensável para entender o Brasil, a alma sinistra que ainda é vigente nesse Brasil, apesar de todos os esforços do povo brasileiro para transformá-lo em algo limpo e democrático. E aí eu lhe pergunto, Fernanda, apesar de todos os 5 anos de angústia, de dor, de sufoco, de grito contido, de lágrimas, a eleição do Lula trouxe uma nova esperança e o ministro da Justiça se comprometeu em fazer uma outra investigação, agora sob o comando do governo federal, a Polícia Federal. É uma esperança de esclarecimento? Sem dúvida. Sem dúvida, é uma esperança e assim é o que se espera de um governo, é o que se espera de um governo federal, daquele que age em nome do Estado, né? É um dever de Estado, gente, esclarecer esse crime, né? E é isso, assim, o anúncio do ministro Dino, logo na primeira fala pública dele como ministro, né, de que a investigação da Marielle, do crime da Marielle, era para ele uma prioridade, era para o governo uma prioridade, para o Ministério da Justiça uma prioridade.
Sim, sem dúvida nenhuma, isso é um sopro, né? Um sopro, são novos ares chegando, é a certeza de que é um governo cumprindo simplesmente o seu papel de governo, né? Seu papel de Estado. Porque esclarecer esse crime não é nada mais, nada menos do que se fazer justiça. É, sabe, é um crime político, é um atentado político, que eu ouso dizer que é talvez o mais importante é, na nossa história recente, depois da redemocratização, acho que só comparável ao do Chico Mendes, né, que também teve toda uma explicação, né, todo ficou sabendo quem era o Chico Mendes a partir do assassinato dele. Eu acho que, nesse sentido, isso se assemelha ao crime da Marielle. Sendo que o crime da Marielle ainda teve mais. É isso, a gente não estava numa zona rural, né? A gente estava em plena cidade do Rio de Janeiro. Então, esse anúncio do ministro Dino, o próprio Lula se comprometeu desde a campanha a lidar com esse tema de forma com a importância que o tema merece, né? E agora a vinda da Polícia Federal para o caso de fato dá um certo conforto, né? Posto que nesses 5 anos a Polícia Civil não entregou praticamente nada, né? A promotoria vinha fazendo a investigação que chegou a esses acusados e a muitas outras situações criminosas relacionadas a esse crime, teve que abandonar o caso, mudanças sucessivas de delegado. Houve um trabalho de desmontagem da investigação com o intuito claro de confundir, de protelar e de conquistar a impunidade. Agora, com a Polícia Federal numa investigação exclusiva dirigida a esse caso, federalizado, que é algo que nunca se quis fazer, é uma mudança da água para o vinho, né? Sem dúvida. Não chegou a ser uma federalização do caso. O caso ele segue no estado do Rio. Mas o ministro da Justiça determinou uma força-tarefa da Polícia Federal para tocar essa investigação, para acompanhar e para, de alguma forma, aproximar o governo dessa investigação, né? Eu acho que isso é um avanço gigantesco, né? A gente tem algum interesse de que a investigação venha toda para o âmbito federal, mas isso é tecnicamente, juridicamente complexo. Né? Até porque houve um momento em que nós fomos contra a federalização da investigação, porque foi o momento em que o Bolsonaro resolveu que deveria federalizar o caso, justamente quando as promotoras estavam entregando, enfim, que chegaram aos assassinos, ao motorista. Oi? O momento agora é outro. O momento agora é outro e era claramente o interesse dele preocupado porque o nome da família começou a aparecer na investigação, porque afinal ele morava no mesmo condomínio, enfim. Ele estava muito incomodado com isso e quis federalizar o caso na hora que o caso estava de verdade avançando no Rio de Janeiro, né? Então nós fomos contra, naquele momento nós fomos contra federalizar. Agora já temos uma visão diferente, porque depois disso as promotoras saíram alegando interferência, os delegados mudaram, nunca mais tivemos qualquer avanço no caso, nenhum avanço, muito pelo contrário, não saiu o julgamento, nada mais aconteceu, então a gente defende uma federalização, só que isso é bem complicado tecnicamente, juridicamente. Então essa força-tarefa da Polícia Federal, no caso, já é para a gente um grande avanço, um grande avanço. Agora, no que tange o mundo inteiro, ficou conhecendo Marielle pela sua luta, também pela a sua tragédia, né? Pelo seu exemplo de garra
como que todo esse processo, temos agora a irmã da Marielle como ministra da Igualdade Racial, como que nós somos obrigados a tirar das tragédias, algum tipo de superação com toda a dor que nos custa, né? Para você, qual é a mensagem para a sua vida, para o seu exemplo e que deve chegar ao mundo da voz da Marielle? É difícil falar desse lugar da sobrevivente. É difícil porque você redimensiona a sua vida, né? Só que aí não é só isso, não é simplesmente eu redimensionar como se eu tivesse sobrevivido a um acidente de carro. Não é isso. Para além disso, você tem mais do que nunca eu que sempre tive, eu sou amiga pessoal da Marielle, somos comadres, amigas, trabalhamos juntas por muitos anos e depois eu me tornei assessora dela. Então, assim, mais do que nunca, eu continuo cumprindo com as minhas obrigações e muito mais de comadre, de amiga, de assessora, sabe? Cuidar, zelar da imagem pública dela continua sendo para mim um exercício que eu faço quase que automaticamente, né? Então, assim, eu busco viver coerentemente com aquilo que eu aprendi com ela, as lutas que eu travei ao lado dela, o que eu a vi travando, né? A Marielle, ela encarnava no próprio corpo as bandeiras que ela defendia, uma mulher negra lésbica, uma mulher negra lésbica e favelada. Então ela era muitas camadas de luta que ela trazia no próprio corpo. E eu busco todos os dias honrar com as lutas de Marielle, me somar às lutas que eu sei que ela se somaria, não só essas, mas outras tantas, que eu tenho certeza que ela estaria no fronte, sabe? E eu acho que quem planejou, quem desejou essa interrupção, esse apagamento da Marielle, embora ainda não saibamos quem sejam os mandantes e por quê, eles estão condenados a viver para o resto das vidas, vendo, ouvindo, respirando Marielle por todos os cantos. Marielle está no mundo inteiro, Marielle está em todas as manifestações. A voz de Marielle está em todos os lugares. A figura, a estampa maravilhosa da Marielle, que tanto incomodava, está em tudo que é muro de muitos países, de muitas cidades. E eles estão condenados, eles, os filhos, os netos, e condenados a conviverem com Marielle. E para isso eu vou viver, para ajudar a manter a Marielle viva nas ideias, sabe, nas lutas. É muito isso, assim. Eu me sinto muito, muito responsável, sabe, por estar do lado de quem queira levar a Marielle para sempre. Nós estaremos juntos com você, Fernanda. Te agradeço muito pela sua participação aqui no Latitude Brasil. Telesur estará sempre de portas abertas para buscar ajudar a esclarecer naquilo que compete ao jornalismo, na forma que nós fazemos jornalismo, e tenha em nós um aliado, uma ferramenta de luta da informação a serviço da justiça e da verdade. Muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil. Obrigada pelo convite, Beto. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Nosso suspiro, a nossa dor, a nossa sede de justiça, que não se aplacará de nenhum modo. Muito obrigado. Até o próximo Latitude Brasil. Tchau.